A história da humanidade é repleta de registros minuciosos, datas precisas e crônicas detalhadas sobre os maiores líderes que já caminharam sobre a Terra. Mas existe um abismo silencioso no coração da narrativa mais importante do mundo ocidental que desafia historiadores, teólogos e buscadores da verdade há 2 milênios. Imagine um homem cujo nascimento foi anunciado por estrelas e coros celestiais, que aos 12 anos de idade deixou os doutores da lei em Jerusalém perplexos com uma sabedoria que transcendia a própria lógica humana e que subitamente desaparece de todas as páginas da história oficial por quase 2 décadas. O que aconteceu durante esses 18 anos de silêncio absoluto, onde realmente esteve Jesus entre sua infância prodígio e o início de seu ministério público aos 30 anos. Esse intervalo, conhecido como os Anos Perdidos, não é apenas uma lacuna cronológica, mas um labirinto de mistérios, teorias proibidas e manuscritos ocultos que sugerem que a preparação para o sacrifício final pode ter levado o jovem carpinteiro de Nazaré a terras muito mais distantes e filosofias muito mais profundas do que as fronteiras da Judéia poderiam conter. A Bíblia, em sua estrutura canônica, salta de uma cena de infância em um templo para um batismo nas águas do Jordão com uma velocidade desconcertante, deixando para trás um rastro de perguntas que queimam na mente de quem busca entender a verdadeira natureza dessa jornada. Seria possível que a formação espiritual da figura central do cristianismo tenha ocorrido exclusivamente no anonimato de uma oficina de carpintaria em uma vila irrelevante da Galileia? Ou existe algo muito maior que as tradições dogmáticas preferiram manter sob o véu do esquecimento por séculos? Nazaré, naquela época, era pouco mais do que um povoado de passagens, um lugar de camponeses e trabalhadores braçais, mas também era um ponto estratégico próximo a rotas comerciais que conectavam o Império Romano ao exótico e misterioso Oriente. É nesse cenário de encruzilhadas que as primeiras pistas sobre o paradeiro de Jesus começam a emergir, sugerindo que ele pode ter sido muito mais do que um artesão local aguardando o seu tempo de brilhar. Enquanto você mergulha conosco nessa investigação pelas sombras do passado, eu te convido a refletir se o que você aprendeu até hoje é a história completa ou apenas a versão que foi permitida que você soubesse. Se você sente que a verdade possui camadas que raramente são exploradas, aproveite agora para se unir a esta comunidade de buscadores, deixando seu like e se inscrevendo para que nenhum segredo da história permaneça oculto aos seus olhos. O que vamos revelar a partir de agora desafia séculos de convenções e pode mudar permanentemente a forma como você enxerga a trajetória do homem que dividiu a história em antes e depois. Algumas correntes de estudo sugerem que Jesus não permaneceu em Nazaré, mas sim que ele se juntou a grupos ascéticos que viviam isolados no deserto, como os essênios. Esse grupo, conhecido por sua pureza extrema e por preservar os manuscritos do Mar Morto, possuía rituais de batismo, cura e vida comunitária que guardam semelhanças assombrosas com os ensinamentos que Jesus apresentaria mais tarde. Imagine o jovem Jesus, sedento por uma conexão direta com o divino, renunciando às posses materiais para viver em cavernas, estudando as profecias ocultas e preparando seu corpo e mente para uma missão que exigiria uma resistência sobre-humana. Mas a teoria dos essênios é apenas o começo de uma espiral de possibilidades ainda mais intrigantes que envolvem continentes inteiros. Existem relatos antigos, frequentemente rotulados como apócrifos ou lendários, que narram viagens audaciosas de Jesus pelas rotas da seda. Um dos documentos mais polêmicos, encontrado em um mosteiro remoto no Himalaia no final do século XIX, fala de um jovem chamado Issa, que teria vindo do Ocidente para estudar os Vedas e o budismo nas grandes universidades da Índia e do Tibete. Segundo esses textos, ele teria passado anos aprendendo sobre a unidade de todas as coisas, sobre a superação do ego e sobre a compaixão universal, ensinamentos que ecoam fortemente no Sermão da Montanha. Seria esse o motivo de Jesus apresentar uma visão de amor e perdão que parecia tão estranha aos costumes rígidos da época? Teria ele bebido das fontes da sabedoria oriental para traduzi-las em uma linguagem que o povo de Israel pudesse compreender? A ideia de que Jesus viajou para o Oriente não é apenas um devaneio místico, mas uma hipótese que encontra ressonância em tradições orais que persistem até hoje em regiões da Caxemira. Lá existem vilarejos que afirmam guardar a memória de um profeta estrangeiro que ensinava a paz e a cura. Se essas viagens ocorreram, os anos de silêncio de Jesus foram, na verdade, um período de expansão cósmica de sua consciência.
ele não estava apenas esperando para completar 30 anos, ele estava unificando a sabedoria do mundo em um único coração. Imagine o choque cultural e espiritual de um jovem judeu diante das estátuas colossais de Buda ou das discussões metafísicas dos Brahmanes. Isso explicaria porque, ao retornar à sua terra natal, ele não falava como um simples rabino, mas como alguém que possuía uma autoridade que não vinha apenas dos livros sagrados locais, mas da experiência direta com o infinito em todas as suas formas. No entanto, há quem defenda que o mistério é mais simples, porém não menos profundo. A vida comum, o trabalho diário, o luto pela morte provável de seu pai terreno, José, e a responsabilidade de sustentar sua família podem ter sido a fornalha onde o caráter do Messias foi temperado. Nessa visão, o silêncio bíblico serve para mostrar que a divindade se manifesta no ordinário. Mas se assim fosse, porque não há um único registro, uma única anedota ou testemunho de seus vizinhos sobre esses 18 anos, exceto o espanto que demonstraram quando ele começou a pregar publicamente? Não é este o filho do carpinteiro? Perguntavam eles, em um tom que sugere que o Jesus que eles conheciam anteriormente não era o mesmo que agora operava milagres e falava com o poder de Deus. Essa reação dos habitantes de Nazaré é uma das maiores provas de que algo extraordinário aconteceu durante sua ausência, ou que ele guardou sua verdadeira natureza de tal forma que sua revelação final foi como um relâmpago em céu azul, pegando todos desprevenidos. Ao avançarmos nessa jornada, encontramos evidências de que Jesus também pode ter visitado o Egito novamente, não como um bebê fugindo de Herodes, mas como um jovem iniciado nos antigos mistérios de Alexandria. O Egito era o centro do conhecimento esotérico do mundo antigo, onde a filosofia grega se encontrava com a magia milenar dos faraós. É curioso notar que muitos dos milagres de Jesus e suas parábolas sobre luz e vida eterna possuem paralelos simbólicos com rituais de iniciação egípcios. Terá ele percorrido os corredores das grandes bibliotecas ou as câmaras secretas das pirâmides para compreender as leis da vida e da morte? Cada teoria adiciona uma peça a um quebra-cabeça que a igreja primitiva pode ter tentado simplificar para tornar a mensagem mais acessível às massas, ou talvez para manter certos conhecimentos profundos restritos a um círculo de iniciados que não sobreviveram ao tempo. A tensão cresce quando percebemos que a lacuna dos 18 anos termina abruptamente com a aparição de João Batista. É como se o destino de Jesus estivesse pausado por uma força superior até que o cenário mundial estivesse pronto para sua intervenção definitiva. Mas o que exatamente o motivou a sair do isolamento exatamente naquele momento? E o que ele trouxe consigo de suas andanças pelo mundo ou de suas meditações profundas no deserto? O clímax dessa busca nos leva a uma percepção avassaladora. Jesus pode ter passado esses anos vivenciando todas as facetas da experiência humana, desde o trabalho manual mais exaustivo até as meditações mais elevadas do Oriente, para que pudesse, enfim, ser o elo perfeito entre o humano e o divino. A ausência de registros não é uma falha da história, mas talvez um ato deliberado de preservação de um processo de transmutação que a mente humana comum daquela época não conseguiria processar ou aceitar. Você já parou para pensar em como a sua própria vida tem períodos de silêncio, momentos em que parece que nada está acontecendo, mas que na verdade são os períodos de maior crescimento interno e transformação? O mistério dos anos perdidos de Jesus nos ensina que o tempo de preparação é tão sagrado quanto o tempo de manifestação. Se este vídeo está fazendo você questionar o que achava que já sabia, compartilhe sua teoria nos comentários. Você acredita que ele realmente viajou para terras distantes ou que o maior mistério estava escondido na simplicidade de sua rotina em Nazaré, vivendo uma vida de profunda reflexão interior? Sua opinião é fundamental para expandirmos essa discussão que atravessa os séculos. A verdade sobre os anos ocultos de Jesus permanece guardada sob as areias do tempo e no silêncio das tradições orais mais remotas. Mas a busca por essas respostas nos aproxima da essência de sua mensagem original. Se ele foi um viajante do mundo, um monge no deserto ou um carpinteiro devoto, o fato é que o homem que emergiu do silêncio aos 30 anos possuía uma força que nenhum império terrestre conseguiu apagar ou silenciar. O mistério não diminui sua importância, pelo contrário, ele humaniza o mito e diviniza o homem, sugerindo que o caminho para a iluminação e para o propósito de vida é uma jornada solitária, profunda e muitas vezes totalmente invisível aos olhos do mundo exterior. O que Jesus descobriu enquanto o mundo não olhava para ele. Talvez a resposta não esteja em manuscritos perdidos no Tibete ou em cavernas empoeiradas no Mar Morto.
mas na própria natureza do silêncio que ele escolheu manter por tanto tempo. Ao final de tudo, resta a pergunta que ecoa através dos séculos e desafia cada nova geração se o próprio mestre precisou de 18 anos de preparação oculta para uma missão pública de apenas 3 anos. O que estamos fazendo com os períodos de silêncio e espera em nossas próprias vidas? Estaremos nós também, neste exato momento, passando por nossos próprios anos perdidos, sendo preparados por forças que não compreendemos para algo tão grande que nem podemos imaginar? Para entendermos o peso desse silêncio, precisamos olhar para as lacunas dos textos antigos com novos olhos. Porque os evangelistas, que foram tão precisos em descrever a genealogia de Jesus e os detalhes de sua crucificação, decidiram ignorar quase 2/3 de sua existência terrena. Alguns historiadores sugerem que o silêncio era uma forma de proteção. Se Jesus estava de fato em contato com filosofias estrangeiras ou grupos rebeldes como os zelotes, registrar tais atividades poderia ter colocado em risco não apenas a sua vida precocemente, mas também a integridade de sua mensagem antes que ela pudesse ser semeada. A discrição era a maior ferramenta de sobrevivência em uma Judéia ocupada por romanos implacáveis e vigiada por uma elite religiosa temerosa de qualquer mudança no status quo. Imagine o jovem Jesus caminhando pelas praças de Séforis, uma cidade cosmopolita a poucos quilômetros de Nazaré, que estava sendo reconstruída em grande estilo romano durante sua juventude. Lá ele teria tido contato com arquitetos gregos, mercadores fenícios e pensadores de todo o império. Essa exposição ao mundo pagão pode ter plantado as sementes da universalidade de sua mensagem. Ele via a opressão romana de perto, sentia o cheiro da injustiça social e observava como a religiosidade mecânica falhava em curar as feridas da alma do povo. Esses anos não foram de espera passiva, mas de uma observação aguda e dolorosa da condição humana. Ele estava absorvendo o sofrimento do mundo para que, quando chegasse a hora, soubesse exatamente onde a ferida mais doía. Outra peça intrigante desse quebra-cabeça reside nas tradições da Grã-Bretanha, onde lendas medievais afirmam que o jovem Jesus teria viajado com seu tio, José de Arimateia, um rico mercador de metais, até as minas de estanho da Cornualha. Embora pareça absurdo para muitos, o comércio de estanho era vital para o império e as rotas marítimas eram bem estabelecidas. Essas histórias sugerem que Jesus conheceu os limites do mundo conhecido, expandindo sua visão para além das colinas da Galileia. Se ele esteve nas Ilhas Britânicas, na Índia ou apenas no deserto da Judéia, o padrão é o mesmo, uma busca incessante pelo conhecimento e pela compreensão da criação. Ele estava se tornando o receptáculo de todas as culturas, o ponto de convergência entre o pensamento ocidental e a espiritualidade oriental. Mas e se o segredo estivesse guardado em sua própria casa? A relação de Jesus com sua mãe, Maria, durante esses anos, deve ter sido de uma profundidade espiritual incalculável. Ela, que guardava todas as coisas em seu coração, era a única testemunha humana de sua transformação diária. Imagine as conversas ao cair da noite, onde a promessa do anjo se encontrava com a realidade da carpintaria. Maria via o filho crescer em graça e conhecimento, sabendo que cada dia que passava era um passo a menos para o momento em que ele teria que ser entregue ao mundo e ao seu destino trágico e glorioso. O silêncio da Bíblia sobre essa relação doméstica é talvez o maior respeito que se pode ter por uma intimidade tão sagrada que nenhuma palavra humana seria capaz de descrever sem profanar. Chegamos então ao ponto de ruptura, o momento em que o carpinteiro deixa as ferramentas de lado para nunca mais pegá-las. O que acontece na mente de um homem que sabe que o seu tempo de anonimato acabou. A transição de Jesus para a vida pública é marcada por uma tentação no deserto, um combate espiritual que serve como teste final de tudo o que ele aprendeu nos 18 anos anteriores. Se ele viajou pelo mundo, ali ele renunciou aos reinos terrestres que conheceu. Se ele estudou com sábios, ali ele provou que sua sabedoria vinha de uma fonte ainda mais alta. O deserto foi o filtro que purificou sua experiência humana, transformando-a em poder divino. O mistério dos anos perdidos culmina nesse confronto com a própria sombra, onde o silêncio finalmente dá lugar à voz que clamaria no deserto. A história de Jesus entre os 12 e os 30 anos continua sendo o capítulo mais intrigante e debatido do livro da humanidade. É um lembrete persistente de que o que acontece no escuro e no secreto é, na verdade, o que acaba por iluminar o mundo inteiro de forma irremediável.
Não importa se os registros foram perdidos, destruídos ou se nunca existiram, o impacto do que foi construído nesse período de sombras mudou o curso da civilização para sempre. Cada passo dado em direção a Nazaré ou para além dela foi um passo em direção à cruz e à eternidade. Se você chegou até aqui, é porque a busca pela verdade arde em seu peito tanto quanto em nós. O que você acha que Jesus estava fazendo enquanto o cronômetro da história parecia parado para ele? Ele estava apenas sendo humano para que pudéssemos aprender a ser divinos.